Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como os juros sobre capital próprio são melhores que os dividendos, mesmo com o imposto de renda de 15% incidentes na fonte. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão de inscrição para ajudar esse canal. E você já deve estar ali me contrapondo ou querendo já comentar aí dizendo que eu sou maluco, que não tem como os dividendos serem inferiores aos JCPs, já que o acionista paga 15% de imposto de renda sobre JCP, o que não acontece ainda com os dividendos. Mas calma, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o racional por trás dessa afirmação de que o JCP é melhor que o dividendo. Primeiro ponto, você já deve saber que no Brasil existem duas modalidades de proventos: os juros sobre capital próprio, criação brasileira, e os dividendos. No país, a Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, diz que quando o estatuto for omisso, ou seja, quando o estatuto não falar nada, e o estatuto é a lei da SA, da Sociedade Anônima, o dividendo mínimo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Então esse é o payout mínimo obrigatório das empresas listadas em bolsa, 25% do lucro líquido. E aí nós temos também uma lei 9.249 de 95 que criou os juros sobre capital próprio, dizendo que ao invés dos dividendos, a empresa pode distribuir juros e obter um benefício tributário com isso. Só que existe um limite também, que aqui nesse parágrafo primeiro não está muito claro, mas é um limite de 50%. Por que existe esse limite? Porque senão a empresa ia só distribuir JCP. É muito melhor para ela e você já vai entender. Dessa forma você já percebe o seguinte: proventos, dividendo, mínimo de 25%, JCP, máximo de 50%, dividendo, isento de imposto de renda, JCP, 15% de imposto de renda retido na fonte. E quem paga é o acionista, que recebe o provento. E aí, no Brasil, não sei se você sabe, mas as empresas listadas em bolsa, elas estão no regime de lucro real, ou seja, a tributação sobre lucros incide sobre o lucro real da companhia, não lucro presumido, por exemplo, ou faturamento para as empresas que estão no Simples Nacional. Então, todas as empresas que faturam acima de 78 milhões de reais bruto são obrigadas a optar pelo lucro real. É engraçado falar optar se são obrigadas, né? E aí, então, obviamente, as empresas listadas em bolsa estão no lucro real. E aí, como que funciona a tributação? Temos o imposto de renda pessoa jurídica e temos a contribuição social sobre o lucro líquido. Sim, é uma bitributação sobre lucros, que é admitida na nossa Constituição Federal. Por quê? Porque diz que o imposto não tem nenhuma destinação específica, vai para o cofre geral do Tesouro Nacional, enquanto a contribuição social vai para a Previdência Social. É, meu amigo, você tem uma bitributação simplesmente porque os recursos têm destinação específica ou não. É assim que funciona aqui no Brasil. E aí, nesse sistema de lucro real, como vocês sabem, esses tributos podem ser recolhidos trimestralmente ou uma vez ao ano. E as alíquotas são as seguintes: imposto de renda 15%, contribuição social sobre o lucro líquido 9%. No total, você vai encontrar a dedução desses impostos ali no demonstrativo de resultado de exercício, que é um dos demonstrativos obrigatórios quando a empresa publica o seu resultado. Lembrando que nós temos 3 demonstrativos obrigatórios: o balanço patrimonial, a DRE, que é esse demonstrativo, e o demonstrativo de fluxo de caixa. O mais importante aqui para a gente é o DRE. Então você tem aqui uma alíquota efetiva sobre o lucro de uma empresa de 24%, 15 mais 9. Essa é a carga tributária sobre o lucro de uma empresa que esteja no regime de lucro real. Então, vamos abrir aqui, para fins didáticos, o demonstrativo de resultado de exercício acumulado do ano de 2021 da VEG. Por que da VEG? Porque o da VEG é muito didático. Depois eu posso até te mostrar ali o da Taesa, mas para fins didáticos, vamos no da VEG. E é aqui que você vai perceber o porquê de o JCP ser melhor que os dividendos, inclusive para o acionista de longo prazo, que é o que eu acho que você é por estar aqui no canal. E aí o que nós temos? Essa sopa de numerozinhos aqui, só para você entender rapidamente. Nós temos ali a receita operacional líquida, que é isso que está em negrito aqui, 23 bi no ano. Aqui você tem os custos dos produtos vendidos, 16 bi é uma dedução que você faz. A receita operacional líquida dá lugar ao lucro bruto. O que é o lucro bruto? É a receita operacional líquida deduzidos os custos variáveis, ou seja, os custos de produção dos produtos vendidos. É por isso que de 23 foi para 6, porque você deduziu 16 bi aqui dos custos. Então esse aqui é o lucro bruto. E aí do lucro bruto você vai deduzindo todas as despesas fixas e variáveis. Só que as variáveis você já tirou aqui, que é o custo de produção. Isso são despesas variáveis. E aí então aqui sobram as despesas fixas. São despesas de vendas, despesas administrativas, despesas financeiras. Detalhe para receitas financeiras, despesas financeiras, outras receitas operacionais, outras despesas operacionais, equivalência patrimonial. E aí depois disso tudo você chega aqui no lucro antes dos impostos. Que impostos? Aqui ó, imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, tá vendo? E ao final disso tudo, inclusive aqui ó, impostos
impostos minoritários, diferidos. Diferidos aqui foram lançados para frente. Lucro líquido do exercício é o lucro final aqui. E os dividendos incidem sobre o quê? Sobre o lucro líquido do exercício, depois já deduzidos os impostos. E aí, então, aquele payout mínimo de 25% incidiria sobre esses 3,5 bi. Então, o que eu vou fazer para demonstrar para vocês a vantagem do JCP? Eu vou pegar aqui o lucro antes dos impostos e lançar aqui na planilha uma simulação de dividendos e simulação de juros sobre capital próprio. Começando por dividendo. Então, nós temos aqui 4,3 bi. Se eu vou pagar uma tributação de 24%, eu vou pagar ali, então, 1 bilhão e 39 milhões de reais. De tal maneira que vai sobrar ali, após essa dedução, a título de lucro líquido ajustado do exercício, 3 bi 290 milhões e 828. E aí, então, a título de dividendo mínimo obrigatório, que é 25%, eu vou distribuir ao acionista 822.707 milhões de reais. Ok? É isso que eu distribuí, então, ao acionista de VEG na nossa simulação no ano de 2021. Agora vamos para o JCP. O JCP, ao contrário do dividendo, ele é lançado como uma despesa no demonstrativo de resultado de exercício. Ele não vem aqui no lucro. Então, o valor do JCP eu lanço como uma despesa, de modo que eu pago menos imposto. Então, veja o que acontece aqui. Lembrando que, segundo a Instrução Normativa da Receita Federal número 11 de 96, em seu artigo 30, parágrafo único, o JCP ele é lançado na contabilidade a título de despesa financeira. Então ele aparece aqui, ó. Você vai aqui em lucro bruto, despesas financeiras, 821 milhões de reais em 2021. Aqui dentro está o JCP pago pela companhia eventualmente. Então você percebe que ela lança como uma dedução para que pague menos imposto sobre o lucro. Afinal, ela lançou como uma despesa financeira. Então o seu lucro fica inferior para fins contábeis e ela paga menos imposto de renda e CSLL. Então na nossa simulação, aqui não é dado real. Vamos supor que eu pegue os mesmos 822 milhões e lance como despesa financeira aqui nesses 4,3 bi, a título de juros sobre capital próprio. Então veja, eu vou distribuir a mesma remuneração para o acionista, 822 milhões, só que a título de JCP, lançar como despesa financeira e abater desse lucro aqui, que na nossa simulação seria o lucro bruto, tá? Mas considerando que eu apenas abateria a título de despesa financeira o JCP. É só uma simulação, senão a gente não consegue chegar na nossa conta aqui. Então eu vou subtrair dos 4,3 bi os 822.707. Eu vou chegar a 3,5 bi de lucro líquido. Então essa aqui vai ser a base de cálculo do imposto. Então perceba, antes a base de cálculo era os 4,3, agora vai ser 3,5 porque eu joguei o JCP como despesa financeira. Então de imposto nesse caso, que é 24% a alíquota, eu vou pagar ali 841 milhões de reais. Ao final de tudo, pegando esse lucro antes dos impostos e diminuindo aqui, eu vou chegar a um lucro líquido de 2,6 bi aproximadamente. 2 bilhões 665 milhões 571. E aqui no caso dos dividendos, o que sobraria para a empresa, depois que eu paguei o dividendo de 822 milhões? Subtrai aqui o lucro líquido 3,2 bi dos 822 de dividendo, sobraria aqui então 2 bilhões 468 121. É isso aqui que sobrou para a empresa para reaplicar no seu negócio, ou para distribuir mais dividendos no futuro, ou para deixar como disponibilidade de caixa mesmo, ou reserva legal, que seja. E aí não podemos nos esquecer, obviamente, que sobre esse JCP que eu distribuí de 822 milhões, vai incidir 15% de imposto de renda, que dá aqui 123 milhões 406 reais. É isso aqui que o acionista vai pagar por causa do JCP. Então, se você pegar 2,6 bi aqui e subtrair desses 123 milhões, vai sobrar ao final para a empresa barra acionista, porque como acionista você é sócio parceiro da empresa, 2 bilhões 542 milhões 165 reais. Ou seja, no regime de dividendos, sobraria para a empresa apenas 2,4 bi. Agora, no caso JCP, 2,5. E muito embora você tenha pago imposto de renda aqui de 123 milhões de reais sobre o JCP que você auferiu, enquanto no dividendo você não pagou nada, no final das contas, ainda sai mais vantajoso você pagar no regime de JCP para o acionista de longo prazo, porque o curto prazista ele vai dizer o seguinte: eu só quero o dividendo maior mesmo, então aqui no regime de dividendo é melhor, porque eu vou receber sem imposto de renda. Só que a empresa, em compensação, fica com menos caixa aqui, enquanto aqui a empresa fica com maior disponibilidade de caixa. Tanto aqui, e mesmo eu pagando o IR, ela ainda teria para fins didáticos 2,5 bi. Então perceba que nessa simulação nós teríamos uma diferença entre o regime de JCP e de dividendos de 74 milhões de reais, que ficou na empresa, que não foi para o Estado. Aqui no regime de dividendos foi para o Estado, entende? Porque o JCP é superior e na reforma do imposto de renda o governo quer extinguir o JCP, o que é absurdo. De modo que aqui dentro de despesas financeiras eu não vou mais poder lançar esse provento que é pago ao acionista. E aqui, ó, eu estou aqui com o DRE 2021 da TAEG,
ESA, é a mesma situação. Aqui dentro de despesas financeiras está o JCP pago durante aquele ano, dentro desses 844 milhões de reais. Sai como uma despesa aqui e ao final ela é deduzida até chegar aqui no resultado antes dos tributos sobre lucro. E aqui estão os tributos sobre lucros, que é o imposto de renda e a contribuição social. Dessa forma, me parece claro que o JCP é melhor para investidor de longo prazo, que pensa em ser sócio parceiro da companhia e que não se importa em pagar o IR ali, desde que a empresa tenha mais sobras de lucros ali, mesmo com o pagamento do imposto de renda. No futuro, essas sobras vão se reverter em mais dividendos e mais JCP para o acionista. Pena que existe o limite de 50%, óbvio, senão a empresa só iria distribuir JCP, porque além de ser mais vantajoso para ela, ela ainda repassa esse encargo para o acionista e que se for um sócio parceiro de longo prazo também é vantajoso, porque ele vai pensar nesse dinheiro que sobra para a empresa para crescer ainda mais, crescer em receita, em crescimento ou mesmo crescimento do próprio caixa e da disponibilidade financeira de modo a poder distribuir ainda mais proventos no futuro. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já tinha parado para pensar nisso? Você concorda que o JCP seria melhor que o dividendo? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!